Meu nome é Letícia e nasci em São João del Rei, onde cresci ouvindo histórias da minha família. Algumas engraçadas, outras tristes, mas tem uma que me marcou mais do que todas. Quem me contou foi minha avó Maria, com os olhos marejados, sentada no mesmo banco de madeira onde viveu por décadas com meu avô Joaquim. Ela dizia que essa história era como uma cicatriz na vida dele, um episódio que ele repetia todo ano, até sua morte em 2009. E cada vez que contava, parecia que estava lá de novo, com a mesma expressão de medo no rosto. Meu avô trabalhava como tratorista em uma fazenda da região e vivia com minha avó num sítio pequeno, cercado de mata e estrada de chão. Nos anos 70, tudo era mais distante e difícil. A mãe dele, Dona Benedita, morava sozinha numa casa afastada, quase 2 horas a pé da casa deles. Mesmo com a distância, ele fazia questão de visitar a mãe pelo menos uma vez por semana. Ele sempre foi um homem quieto, trabalhador e muito ligado à família. Naquela época, telefone era luxo de cidade grande, então qualquer notícia dependia das visitas. Minha avó disse que numa tarde de 76, ele saiu cedo, com o céu limpo e uma mochila nas costas, indo visitar Dona Benedita. Chegou perto das 4 da tarde e ficou proseando com sua mãe. No meio da conversa, ela reclamou que não tinha mais panela decente para cozinhar e que o outro filho, irmão do meu avô, estava passando por dificuldades e não podia ajudar com nada. Meu avô ouviu tudo calado. Ele estava prestes a receber um aumento no serviço, mas não falou nada naquele momento. Então voltou para casa pensativo. No dia seguinte, conversou com o patrão e confirmou. O aumento viria no próximo pagamento. Ele ficou feliz e disse para minha avó que ia comprar um presente para a mãe dele. E alguns dias depois, juntou o dinheiro que tinha e foi até a cidade. De lá voltou para casa com um jogo de panelas de ferro e meia dúzia de guardanapos de pano, tudo embrulhado direitinho. Ele estava ansioso para entregá-los à sua mãe, que tinha acabado de se mudar para uma casinha mais afastada, num terreno emprestado por um compadre. Segundo ela mesma contou, a mudança foi rápida porque o dono da casa anterior precisava do imóvel para as filhas. Na tarde que meu avô resolveu ir entregar o presente, o céu já começava a mudar de cor. Ele sabia que ia escurecer logo, mas não queria esperar outro dia. Pegou a mochila com as panelas, o cantil com água e foi pela trilha que levava ao novo endereço da mãe. O caminho era mais longo, passava por dentro da mata, mas ele conhecia bem a região. Só que naquele dia tudo estava diferente. Ele andava há quase 2 horas e ainda não tinha avistado a estrada que dava acesso à casa nova. Foi aí que cruzou com um rapaz magro, de pele morena clara, vestindo uma camisa xadrez, calça e botinas marrons. Era comum ver gente andando por ali, mas o moço parecia deslocado, educado, mas meio calado demais. Meu avô perguntou se ele sabia onde ficava a casa da Dona Benedita, que tinha se mudado há pouco, e deu tal ponto de referência. O rapaz respondeu com um tom tranquilo, apontando para dentro da mata e dizendo que havia um caminho mais rápido, por uma trilha menor que saía à esquerda, depois de uma pedra grande. Disse que por ali ele chegaria antes do escurecer. Meu avô agradeceu, achando que era um atalho conhecido só pelos moradores mais antigos da região, e seguiu por onde o moço indicou. Só que a trilha parecia não acabar nunca. Ele andava e andava, mas não via nada além de árvores e sombra. O ar estava mais úmido, o som dos insetos parecia mais alto e a mata começava a ficar fechada. O céu já quase não dava sinal e a luz ia sumindo devagar. Meu avô já resmungava sozinho, se perguntando se devia ter seguido pelo caminho de antes. Foi quando ouviu alguém andando atrás de si. Ao virar, viu o mesmo rapaz de antes, mas algo nele tinha mudado. O rosto estava pálido, os olhos fundos e o olhar triste. Um olhar que minha avó disse que ele jamais esqueceu.
Ele parou, encarou o moço e perguntou como ele tinha chegado ali de novo e por que o caminho nunca dava em lugar nenhum. O rapaz não respondeu nada claro, só repetia com voz fraca enquanto continuava andando: "Me ajude, me ajude, me ajude." Meu avô tentou seguir adiante, mesmo com o medo apertando no peito. E foi aí que viu uma luz fraca entre as árvores. Vinha de uma casa pequena, de madeira escura, meio torta, encostada numa encosta, como se estivesse escondida. Havia uma luz amarela vindo de dentro e parecia que tinha gente lá. E ele pensou na hora: até que enfim, é aqui. Mas ele estava errado. Meu avô se aproximou da casa com cuidado, olhando bem para aquela casa. Ele ainda tinha a esperança de estar no lugar certo, mesmo que o instinto gritasse o contrário. Aquele casebre não parecia em nada com os que havia na região. Era muito velho, como se ninguém morasse ali. Mas a luz estava acesa. Ele pensou em chamar, levantou a mão para bater palma, mas alguma coisa travou ele por dentro. Um frio subiu, como se alguém segurasse sua voz. Então, ele só se aproximou da janela lateral, tentando enxergar quem estava lá dentro. E foi quando ele viu. Minha avó contou que mesmo anos depois, ele mal conseguia explicar direito o que tinha presenciado. Disse que largou tudo no chão, o cantil, os guardanapos, as panelas novas, e recuou 2 passos. Dentro da casa, sob a luz amarelada do lampião, havia uma mesa grande, de madeira irregular. Sobre ela estava o corpo de um rapaz, o mesmo rapaz que havia cruzado com ele minutos antes no caminho. O mesmo que apontou a trilha e depois surgiu murmurando: "Me ajude." O corpo estava rígido e aberto. Um homem idoso, nu, de pele muito clara, mexia no corpo do jovem como quem prepara um animal abatido. Meu avô ficou paralisado e o tempo pareceu travar naquele instante. Disse que a sensação era de que o mundo ao redor ficou mudo, sem insetos, sem vento e sem folhas mexendo, só aquele som da carne sendo cortada. E o mais assustador é que o velho parecia saber que ele estava ali, mas não olhava. Foi então que meu avô virou as costas e correu. Correu sem olhar para trás, derrubando galhos, tropeçando em raízes e sentindo a respiração rasgar o peito. A exaustão chegou logo, e ele caiu em um trecho mais aberto da trilha, vomitando e tremendo da cabeça aos pés. Ele então reconheceu que ali havia cruzado pela primeira vez com o tal rapaz. Mas o caminho que havia seguido, o atalho, agora não existia mais. Não havia trilha, não havia entrada, só mato e árvores cerradas. Nada indicava que alguém poderia ter passado por ali. Mas ele sabia o que tinha visto. Sentia o cheiro da madeira velha, o gosto de sangue no ar, o olhar do rapaz e até o peso das panelas nas mãos, mesmo tendo largado tudo. Chegou em casa no início, um bom tempo depois, cambaleando, coberto de terra e suor. Ele bateu na porta dos vizinhos mais próximos, os colegas de roça, gritando por ajuda. Foi levado quase desmaiado até minha avó, que achou que ele tinha sido atacado por algum bicho ou assaltado. Mas não foi nada disso. Depois de se acalmar e beber água, ele contou tudo. Com os olhos arregalados e a voz falhando, falou da casa, da mesa, do corpo e do velho estranho. Ninguém acreditou. Acharam que ele estava desidratado, que era cansaço demais ou mesmo febre. Mas minha avó, ela acreditou. E foi a única além da mãe dele. Mesmo assim, meu avô insistiu que fossem com ele até lá. Ainda com os músculos doendo e a voz rouca, ele chamou os homens que trabalhavam com ele e, com a ajuda do patrão, foram até o local com a Kombi da fazenda. Seguiram até o ponto onde ele havia encontrado o rapaz da camisa xadrez, mas não encontraram trilha alguma. O mato era tão fechado que não dava nem para passar rastejando. A vegetação ali parecia intocada há anos. Ele chorou, dizendo que não estava louco, que sabia onde tinha estado
e que as panelas e os guardanapos estavam lá, em algum lugar naquela mata. Mas ninguém achou nada. Depois daquela tentativa frustrada de encontrar o tal caminho, meu avô mudou. Minha avó conta que ele ficou mais calado e lento. Passava muito tempo parado do lado de fora, olhando para o pasto, coçando o queixo como quem mastigava um pensamento que nunca terminava. Às vezes, do nada, ele dizia em voz baixa: "Não era delírio, eu vi. Os homens da roça pararam de tocar no assunto para não lhe fazer ainda mais mal. Afinal, achavam que ele tinha sonhado tudo, ou que confundiu as coisas no escuro. Um deles chegou a dizer que talvez ele tivesse encontrado alguma cena de crime de gente doida do mato, e o cérebro misturou tudo. Mas meu avô não aceitava essas versões. Ele não era homem de fantasiar, e fora que não bebia e nem fumava. Dias depois, já mais recuperado, com um amigo conseguiu descobrir onde de fato a mãe dele tinha se mudado. Era uma casa simples, num vale meio escondido, a uns 4 quilômetros da trilha original. Um lugar distante, mas acessível. Levou mais de 1 hora para chegar até lá, e quando viu sua mãe, chorou feito criança. Ela o abraçou e disse que sentia que algo tinha acontecido, mas não queria pressionar. Ele se ajoelhou ali no terreiro de terra batida, pediu desculpa por não ter trazido o presente e contou a história inteira. Dona Benedita, mulher de fé, ouviu tudo calada, com os olhos arregalados. No fim pegou a mão dele e disse que acreditava. E minha avó, que o acompanhava nessa visita, também disse o mesmo. Que quando um homem honesto fala com o coração, não há loucura, só vivência. Ele nunca mais voltou lá para tentar buscar as panelas, mas de vez em quando estavam sozinhos, ele voltava a falar do rapaz da camisa xadrez. Dizia que aquele olhar triste era de alguém pedindo ajuda de verdade. O mais estranho, segundo minha avó, é que por anos após isso, outras pessoas também comentaram sobre um rapaz estranho na região. Sempre com feições parecidas, roupas simples e sozinho. Nunca andando com mais ninguém. Meu avô viveu até 2009, depois de uma vida inteira trabalhando na terra. Todo mês de junho, na mesma data em que levou as panelas, ele sentava na área, tomava um gole de café e contava a história de novo, do mesmo jeitinho. E repetia olhando para o mato fechado que ficava em frente. Eu vi o que vi, e deixei tudo lá. Mas tem coisa que a gente não deve procurar 2 vezes. Até hoje, quando passo por aquela região, sinto um arrepio leve, mesmo com a trilha antiga já não existindo mais. Tudo ali virou estrada de chão com loteamento e pequenas chácaras. Mas a mata, ali perto da encruzilhada onde ele encontrou o tal rapaz, ainda está lá. Fechada, escura e intacta, como se estivesse esperando alguém se perder de novo. A história do meu avô nunca teve respostas, mas dentro da nossa família ela virou aviso de que nem todo caminho mais curto vale a pena. Eu trabalho com cuidados paliativos, especificamente em domicílio, o que significa que eu dirijo até a casa das pessoas para ajudá-las a morrer com conforto. Faço isso há 8 anos agora, no interior do Novo México, e todas as pequenas cidades espalhadas ao redor. Você se acostuma com a morte quando trabalha com isso, mas o que aconteceu no ano passado foi diferente. Minha área de atuação cobre cerca de 5.000 quilômetros quadrados. Alguns pacientes eu visito diariamente, outros semanalmente, dependendo de quão perto estão do fim. Um rancho em particular era um dos meus pontos mais distantes, lar de um tal Sr. Valmont. O Sr. Valmont tinha 90 anos, estava com câncer de pulmão e provavelmente restavam 2 meses de vida quando comecei a vê-lo em março. A primeira visita foi normal.
Um senhor simpático, ainda mentalmente lúcido. A esposa dele havia falecido há cerca de 5 anos. O filho morava em um morro e descia nos fins de semana, quando podia. A casa era típica da região, paredes de adobe, telhado de zinco, provavelmente construída nos anos 40. Ficava em um terreno de mais ou menos 20 hectares de mata seca, e o vizinho mais próximo estava a quase 5 quilômetros de distância. O Sr. Valmont tinha 3 vira-latas grandes que latiam feito loucos quando eu chegava, mas se acalmavam assim que reconheciam meu carro. Naquele primeiro dia, depois que terminei minha avaliação e estava guardando minhas coisas, o senhor segurou meu pulso. Não com força, mas com insistência. "O coiote, só não deixa o coiote entrar", ele disse. Sorri e garanti a ele que manteria as portas fechadas. Coiotes eram comuns por ali. Às vezes ficavam ousados também, especialmente se sentissem cheiro de comida fácil. Ele balançou a cabeça. "Não é um coiote normal. Ele vem à noite, tenta abrir as portas e fala." Confusão é comum nesse tipo de câncer, então anotei isso no prontuário dele e não dei muita importância. Fui visitá-lo uma semana depois. Os cães estavam absolutamente fora de si quando cheguei e percebi que não era o latido territorial de sempre. Pareciam assustados. Estavam todos juntos na porta da frente, com os pelos eriçados, olhando fixamente para a cerca. Olhei na direção para onde encaravam e vi algo. Um coiote, sem dúvida, sentado a uns 40 metros da casa. Era um bicho sarnento, com falhas de pelo e magro demais da conta. Mas o que me chamou a atenção foi o quanto ele estava parado. Estava simplesmente sentado ali, olhando para a casa, mas não para os cães. Quando saí do carro, ele virou a cabeça e olhou diretamente para mim. Contato visual direto. Coiotes geralmente não fazem isso, mas esse me encarou a alma. Corri para dentro da casa. O Sr. Valmont estava em um dia ruim, mais confuso do que antes, e me chamava de Maria, nome da esposa dele. Mas quando mencionei o coiote lá fora, ele voltou à lucidez na hora. "Quão perto?" ele perguntou. "Perto da cerca. Os cachorros parecem com medo dele. Ele tentou se sentar, mas caiu para trás." Eu disse. "Não saia sozinha. Espere ele ir embora", ele disse. Mas quando verifiquei uma hora depois, ele ainda estava lá, na mesma posição e no mesmo lugar. Parecia estar esperando. Acabei ligando para o filho dele, que disse também já ter visto o coiote durante as visitas e que achava que era raivoso. Disse que traria o rifle na próxima vez e daria um jeito. Isso virou rotina. A cada visita, eu via o coiote em algum lugar. Às vezes na cerca, às vezes mais perto. Os cachorros pararam de latir para ele com o tempo, só gemiam e se encolhiam junto à porta. Outros pacientes começaram a mencionar coisas também. A senhora Catarina, que morava uns 15 quilômetros da casa do Sr. Valmont, me perguntou se eu tinha visto a filha dela do lado de fora. A filha morava na Califórnia e não a visitava há meses. Mas ela insistia que alguém muito parecida com a filha tinha estado na janela do quarto na noite anterior, pedindo para entrar. Ela não parecia certa, disse a senhora. Parecia que tinha cascalho na garganta. Thomas, outro paciente meu, disse que o irmão continuava o visitando à noite. O irmão dele estava morto fazia anos, 3 para ser exato. Ele fica na porta de vidro, bate bem de leve e diz que está com frio, disse Thomas. A gente documenta tudo em cuidados paliativos, como níveis de dor, horários de medicação e estado mental. Comecei a anotar esses incidentes também. Havia um padrão. Sempre à noite. Sempre alguém querido pelo paciente. Sempre querendo entrar. Em abril, o Sr. Valmont começou a piorar rapidamente. O filho instalou câmeras depois que o rifle não resolveu o problema. Dizia que tinha atirado no coiote 2 vezes, acertado uma com certeza, mas ele continuava voltando.
Meu pai fica tentando sair da cama à noite, me contou o filho. Diz que minha mãe está na porta, mas verifiquei as câmeras e não vi nada. 3 dias depois, recebi uma ligação às 23 horas, avisando que o Sr. Velmont estava morrendo. O filho, em pânico, pediu que eu fosse até lá. Dirigir até aquela casa à noite foi diferente. Meus faróis refletiam olhos no acostamento. Olhos demais que pareciam os do coiote. Achei que todo aquele estresse estava me afetando. Quando finalmente cheguei, todas as luzes externas estavam acesas e o filho me encontrou no carro. Meu pai estava certo. Estou ouvindo a voz da minha mãe, ele disse. Lá dentro, o senhor estava agitado, tentando sair da cama mesmo sem ter força. Estendia os braços para a frente da casa, murmurando em espanhol. Apliquei a medicação para acalmá-lo e fiquei ao lado dele, enquanto a respiração ia ficando mais rasa. Foi quando começaram as batidas. Suaves no início, quase educadas. O filho e eu nos entreolhamos. Ele tinha trancado tudo e conferido 2 vezes. As batidas voltaram, mais fortes, e então ouvi uma voz doce e idosa de mulher. Me deixa entrar. Estou com frio. O rosto do filho ficou branco. É a voz da minha mãe. Os olhos do Sr. Velmont se abriram de repente. Ele apertou meu braço com uma força surpreendente e me puxou para perto. Não deixa ela entrar porque não é ela. Já faz semanas que eu digo não, mas ela está desesperada. As batidas passaram para as janelas, e eu juro que a voz começou a mudar. Às vezes soava como a esposa do senhor, outras como uma voz que eu não reconhecia. E uma vez, eu sei que parece loucura, mas essa história já é louca mesmo, eu juro que soou como a voz da minha avó. Mas ela morreu quando eu tinha 12 anos. Abre a porta, querida. Senti sua falta, disse com aquela voz. E eu juro que estava falando comigo. O filho chorava, cobrindo os ouvidos, e o senhor ainda resistia, tentando nos alertar. Então veio o silêncio. Silêncio total. Nem o vento soprava. Esperamos 5 minutos, depois 10, e por fim o filho espiou pela janela da frente. Ela se foi, sussurrou. No cuidado com pacientes terminais, você aprende a sentir quando a morte entra no ambiente, e eu vi como o ar mudou. Algo definitivamente havia entrado. Pelo menos foi o que senti. A respiração do Sr. Velmont falhou, e seus olhos se arregalaram olhando para algo atrás de mim. Virei, mas não havia nada naquele quarto frio. Ele morreu às 13h17 da manhã, em paz, eu acho. O filho e eu fizemos as ligações necessárias e esperamos a funerária. Enquanto carregavam o corpo, um dos trabalhadores parou. Senhora, seu cachorro está bem? Olhei para onde ele apontava, e na cerca aquele coiote sarnento estava lá, observando. Mas agora havia 2, com as mesmas falhas de pelo nos mesmos lugares. O segundo virou a cabeça para mim, abriu a boca, como se fosse falar, mas nada saiu. Então os 2 se afastaram para dentro do deserto. Terminei meu turno, documentei tudo direitinho, fui ao funeral e fiz meu trabalho. Mas passei a prestar atenção depois disso. Comecei a notar quantos dos meus pacientes mencionavam visitantes e parentes mortos nas janelas. Sempre à noite. Sempre querendo entrar. Depois disso passei a trabalhar só de dia porque algo aconteceu. Algum tempo depois minha mãe me ligou às 2 da manhã. Minha mãe morta. A voz era perfeita. Disse que estava do lado de fora e que tinha esquecido a chave. Não respondi e não me mexi. Fiquei deitada, ouvindo a voz da minha mãe morta no telefone pedindo para entrar. Eu não faço mais visitas domiciliares. E não atendo a porta depois que escurece. Por ninguém. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos.
Isso aconteceu há alguns meses, em um estranho período de transição na minha vida. Tinha acabado de me formar, sem responsabilidades reais ainda, e com tempo livre demais. Terminei a faculdade um semestre antes, o que parecia uma ótima ideia quando eu estava me afogando em trabalhos e provas. Mas quando finalmente tive todo esse tempo livre, eu não fazia ideia do que fazer com ele. Meu emprego em tempo integral só começaria em junho, e a maioria dos meus amigos ainda estavam ocupados com aulas ou provas finais. Então, até lá, eu estava simplesmente flutuando, sentindo como se estivesse preso no vão entre duas fases da minha vida. Foi um sentimento bem desconfortável, que me fazia me sentir inútil. Sou alguém que sempre precisa estar fazendo algo produtivo, então simplesmente ficar sentado por dias vendo o tempo passar estava me matando. Provavelmente foi por isso que aceitei quando minha mãe me pediu para dar uma olhada na casa de praia do meu tio Nelson. Era um favor simples: dirigir até Rehoboth Beach, garantir que nada estivesse vazando ou danificado e fazer uma pequena manutenção para evitar que Nelson tivesse que pagar alguém por isso. É bom mencionar que eu sou da Pensilvânia e a casa dele fica em Delaware, então a viagem nem era tão ruim assim. Pouco mais de 2 horas de carro. A casa é enorme, do tipo que acomoda confortavelmente toda a minha família de 25 pessoas que só sabem beber e jogar baralho. Essas duas coisas são, honestamente, os únicos traços que todos da família têm em comum. Menos eu. A casa não fica exatamente na beira da praia, mas também não é longe. Bom, fica em um bairro mais calmo, rodeado por aqueles coqueiros altos de praia e ruas sinuosas. Vamos avançar para um dia aleatório da semana que, sinceramente, nem lembro direito. Acho que era uma quinta-feira ou algo assim. Saí no fim da tarde, o que, olhando agora, foi uma ideia meio burra. A viagem foi bem tranquila, então, quando cheguei na casa, tudo parecia normal. Entrei e fui seguindo a lista de tarefas do Nelson. Verifiquei as torneiras, os disjuntores e dei uma volta pela propriedade. Tudo parecia em ordem. Para ser bem sincero, foi estranho estar ali sozinho. Nunca tinha visto aquela casa sem som alto e um monte de parentes bebendo e fazendo barulho. O silêncio era, sem dúvida, o aspecto mais assustador. O lugar parecia abandonado, ou algo assim. Tenho certeza de que todo mundo tem um lugar desses, que fica super barulhento quando sua família está junta. Agora tenta imaginar esse mesmo lugar completamente vazio e silencioso. Assustador, né? Enfim, já estava ficando tarde e eu odeio dirigir à noite mais do que qualquer coisa. Então mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que ia passar a noite lá e voltar de manhã. Ela disse que era uma boa ideia e me lembrou de agradecer ao tio por me deixar ficar lá, o que eu fiz. Preparei um macarrão para comer, fiquei mexendo no celular por um tempo e depois comecei a me preparar para dormir. Normalmente, durante as reuniões de família, eu acabava num dos quartinhos do 3º andar, enquanto outros parentes pegavam os quartos maiores e mais confortáveis. Não estou reclamando do sistema, só explicando como as coisas costumavam ser. Mas naquela noite, como eu tinha a casa só para mim, resolvi aproveitar. O quarto principal, no 2º andar, tem banheiro privativo, um closet enorme e uma cama absurdamente confortável. A decisão não foi nem um pouco difícil. Sabia que era ali que morreria se fosse preciso. Deitei por volta da meia-noite e peguei no sono rapidinho. Não lembro que horas eram quando acordei. Só sei que algo me despertou. Ainda estava meio grogue, mas tinha certeza de que tinha ouvido um barulho vindo do closet, como se algo tivesse caído ali dentro. Sem fazer barulho, virei levemente a cabeça na direção do closet. Até esse pequeno movimento fez meu coração disparar. Minha mente estava acordada, mas meu corpo não respondia, como se fosse uma espécie de paralisia do sono, só que sem a paralisia. Eu podia me mover, só não queria. Não queria descobrir se tinha algo naquele closet.
Fechei os olhos com força e me forcei a voltar a dormir, e quase consegui. Mas no exato momento em que comecei a adormecer de novo, ouvi um baque vindo de dentro do closet. Abri os olhos só um pouquinho, tentando me convencer de que tinha imaginado, mas no fundo sabia que não. Fiquei completamente imóvel, sem controle do meu corpo. Dessa vez era real. Eu não conseguia me mover, mesmo se quisesse. Até então eu nunca tinha entendido de verdade o que significava estar congelado de medo. Ouvi, horrorizado, a porta do closet se abrir lentamente. Com os olhos semiabertos, vi uma figura escura entrando no quarto. Ela simplesmente ficou ali, parada ao lado da cama, me observando. Talvez uns 20 segundos tenham se passado, com cada um parecendo uma eternidade. Então, sem emitir som algum, aquilo se virou e saiu do quarto. Continuei imóvel, quase sem respirar. Ouvi os passos cruzando o chão, mas em vez de descerem as escadas, como eu esperava, eles subiram para o 3º andar. Lá em cima não havia saída. Minha mente gritava para eu fazer alguma coisa, mas o medo era maior. Eu não podia enfrentar aquela pessoa, já que não fazia ideia se ele estava armado. A única coisa que eu podia fazer era esperar. Depois de alguns minutos angustiantes na minha própria cabeça, juntei coragem para quebrar aquele estado de paralisia. Peguei o celular silenciosamente e disquei o 911. Assim que a atendente atendeu, sussurrei o mais baixo que consegui, contando que havia alguém na casa. Saí da cama com cuidado, tranquei a porta do quarto e depois esperei. Os minutos pareceram se arrastar até que as luzes vermelhas e azuis começaram a piscar pelas janelas. Fiquei até surpreso com a rapidez com que a polícia chegou. Desci correndo as escadas, abri a porta da frente e quase desabei de alívio ao ver os policiais. Eles não hesitaram e entraram rapidamente, vasculhando toda a casa. Esperei do lado de fora e não demorou muito. Segundo eles, a casa estava vazia. Eu fiquei em choque. Eu tinha ouvido os passos subindo e lá em cima não havia saída, então ele ainda devia estar ali. Não havia outra explicação. Os policiais insistiram que ele devia ter passado por mim sem que eu percebesse, pois eu estava assustado demais para notar. Mas eu sabia que isso não era verdade, e o que eu podia dizer? O cara tinha simplesmente desaparecido. Eu não estava tranquilo em deixar a polícia ir embora, então liguei para o Nelson. Ele não gostou nada disso. Ele falou rispidamente com os policiais e disse que eles tinham que procurar de novo, porque minha vida podia depender disso. E eles procuraram dessa vez com mais atenção. Nelson pediu para eu acompanhar e observar o que estavam fazendo, então fui com eles. Os policiais se moveram de forma meticulosa, abriram todos os closets, olharam debaixo das camas e bateram nas paredes como se esperassem encontrar algo escondido. Puxaram as cortinas dos chuveiros, verificaram novamente as trancas das portas, janelas, e foi aí que encontraram. Uma das janelas do 3º andar, no quarto onde eu deveria ter dormido, estava destrancada. Um deles ficou na porta, enquanto o outro desceu e foi até o deck dos fundos. Eu preferi ir com esse segundo policial, principalmente porque a ideia de ficar trancado dentro da casa com algum estranho me dava náuseas. O policial iluminou a área externa com a lanterna, mas não encontrou nada. Começou então a examinar o telhado e, para meu horror, o feixe de luz dele passou por algo. Era ele. Era o estranho que estava dentro da casa. Ele estava apenas sentado no telhado. Era um homem careca, com aparência nojenta, roupas rasgadas e parecia não tomar banho há anos. A próxima hora foi um borrão. Os policiais se comunicaram entre si, conseguiram algemar o sujeito e tirá-lo do telhado. Foram encontradas várias facas com ele. Disseram que provavelmente era um morador de rua que estava se escondendo na casa há dias. Mas quando perguntaram como ele entrou, há quanto tempo estava ali
e por que estava escondido no closet, ele não respondeu. Só ficou com aquele olhar vazio e perturbador, como se nada importasse. Logo depois, já estava no banco de trás de uma viatura, e acabou. Tudo foi tão surreal que até hoje tenho dificuldade de entender. Por mais que eu pense, não consigo entender por que aquele cara estava escondido naquele closet em específico. Talvez tenha me ouvido entrando na casa e correu para o primeiro lugar que viu. Ainda não sei como ele entrou, e meu tio também não. É impossível acessar o telhado por fora, então essa explicação não faz sentido. O pensamento mais perturbador de todos é: se eu tivesse dormido no quarto que costumava ser o meu, aquela noite poderia ter terminado de um jeito muito diferente. Eu jamais fui próxima desses assuntos paranormais. Nunca gostei de filmes de terror porque, de verdade, eles me deixavam dias sem conseguir dormir. Jamais procurei nada relacionado a isso. No entanto, conheci algumas coisas que as pessoas sempre comentavam. Quando me casei, foi a mesma coisa com meu marido. Ele até assistia a esse tipo de filme, mas nunca tentou me obrigar a assistir com ele, porque me conhecia. E tudo seguiu assim até termos nossa filha Karina, que cresceu, completou 9 anos e nós não percebemos absolutamente nada. Não soubemos como começou. De repente, uma noite, meu marido me acorda e disse: "Amor, estou ouvindo a Karina lá fora." Eu, ainda acordando, disse a ele: "Como assim? Nossa filha está no quarto. Eu a deixei lá há pouco tempo." Ele se sentou, depois se levantou e o vi caminhar até a janela do quarto, abri-la e sair correndo do cômodo. Na hora, o sono foi embora e perguntei para onde ele estava indo. Como ele saiu muito apressado e ainda por cima estava gritando o nome da nossa filha pela casa, ele não me ouviu. Me levantei, calcei as sandálias, o alcancei na porta que dava para o quintal e vi meu marido correndo. Ele chegou até onde estava nossa filha, que estava sentada no meio do quintal, completamente no escuro das 2 da manhã. Ela olhava para o chão. Nosso quintal não tinha cobertura, tinha muros de apenas 2 metros de altura e naquela noite estava chovendo. Ela estava sentada ali, sem se importar em estar se molhando. Corri para buscar uma toalha enquanto meu marido voltava com ela nos braços, perguntando o que ela estava fazendo lá. Nossa filha não respondia. Quando cheguei até eles, comecei a secá-la e vi que meu marido, ao abaixá-la, trazia na mão uma tábua Ouija. Naquele momento, nos concentramos em perguntar à nossa filha o que ela estava fazendo e como tinha saído. Se eu consegui alcançar meu marido antes dele sair para o quintal, foi porque ele estava abrindo a porta com a chave, ou seja, estava trancada e nossa filha parecia sonâmbula. Quando nos viu, ela disse que estava conversando com uma senhora. Meu marido e eu nos olhamos e dissemos para nossa filha que não havia ninguém ali, que ela tinha sonhado, e voltamos a repetir as perguntas. Karina nos disse que uma senhora vinha falando com ela através daquela coisa, apontando para o tabuleiro que meu marido segurava. Ela disse que essa senhora a ajudou a sair pela janela porque queria conversar melhor com ela. Nossa filha disse que foi pela janela da cozinha, mas essa, como todas as outras, estava protegida por grades. Ninguém passava ali, nem mesmo nossa filha, que era pequena. Verificamos todas as portas da casa, que eram apenas 2 para sair, e ambas estavam trancadas com chave. Não entendíamos por onde ela havia saído, o que fazia lá fora, de que senhora ela falava e, o mais importante, de onde tinha tirado aquilo. Karina, meu amor, essa tábua foi a sua tia Mari que te deu, né? Minha filha disse que sim. Quando isso aconteceu, fazia uma semana que nossa filha tinha feito aniversário. Vieram alguns familiares, amigos,
E entre eles estava essa tia Mari, irmã do meu marido, com quem ao menos eu não tenho uma boa relação. Para o meu marido, ela era sua irmã menos querida, e Karina também não interagia muito com ela. Nossa filha nos disse que sim, que a tia Mari tinha dado aquilo para ela, mas pediu que escondesse da gente. Falou para ela que nunca contasse sobre o presente, e então começou a chorar, porque Karina percebeu que tinha feito algo de errado. A gente a repreendia feio quando mentia, no entanto sabíamos que sua tia a havia colocado em uma situação difícil, porque ela era uma criança. É claro que ela obedeceria aos mais velhos, e sendo uma tia, era ainda mais complicado para ela. Dissemos que não se preocupasse, que não era culpa dela, entre outras coisas, mas voltamos a perguntar o que ela estava fazendo no quintal. E ela nos disse que a tia Mari lhe havia ensinado como usar, e que era tipo um telefone para falar com quem atendesse, letra por letra. Vocês sabem como funciona o tabuleiro. Ela o apresentou como um jogo. Minha filha acreditou, e nos disse o mesmo, que uma senhora comprida a tinha tirado pela janela e estava brincando com ela no quintal. Depois, nos perguntou se nós também a tínhamos visto. Pelo menos eu não sabia o que responder, pois não queria alimentar aquilo nem assustá-la. Meu marido me olhava com a mesma expressão de quem não sabia o que dizer e respondeu que provavelmente foi um sonho e que às vezes caminhamos dormindo. Ele explicou o que era ser sonâmbulo para amenizar a situação. Mas tudo era muito confuso. Por mais que ela nos dissesse aquilo tudo, como ela saiu da casa? Tiramos a tábua dela, dissemos que aquilo era coisa ruim e que a tia Mari havia feito algo errado. Falamos que ela não seria repreendida porque a tia mentiu para ela mentir para a gente, e isso não era certo. E Karina nos disse algo que fez muito sentido, apesar de sua voz já estar diferente. Nossa filha parecia assustada. Então é por isso que aquela senhora é assim. A tia Mari tem medo dela? Eu não tenho, mas ela parece engraçada. Como assim? Por que diz que ela tem medo? Perguntou meu marido. Karina nos contou que desde que aquela mulher falou com ela pelo tabuleiro, já havia dito que a tia Mari tinha medo. Porque essa senhora, que naquele momento ela nos revelou se chamar Carmen, sempre seguia a tia. Disse que a tia Mari a chamou uma vez, mas não queria mais vê-la, e que vivia assustada por causa de Carmen. Todas essas palavras são da Karina. Perdoem se não fazem muito sentido, mas ela tinha segurança no que dizia. Ela disse que o rosto da senhora parecia cheio de fumaça, mas os olhos eram a única coisa visível. Grandes, todos brancos, e aquilo fazia Karina rir. Nossa filha depois perguntou se a tia dela tinha dado aquele presente porque não aguentava mais a Carmen. Quando perguntamos por que Carmen a tirou de casa naquela noite, Karina nos disse que era para conhecê-la. Disse que ela não era má, que queria contar o que a tia Mari havia feito, mas que quando nós chegamos, ela já tinha ido embora. Isso não foi fácil para nós. Durante aquela conversa na sala, enquanto secávamos nossa filha, o tempo todo sentíamos como se estivéssemos sendo observados pelas janelas. Claro que podia ser imaginação da Karina, mas uma coisa não anulava a outra. Como ela saiu para o quintal? Por que a tia dela deu aquilo a ela? E sinceramente, conhecendo a Mari como conhecíamos, não duvidávamos que ela faria algo assim. Tentamos explicar as coisas da melhor maneira possível, sem assustá-la tanto, e graças a Deus nossa filha não levou nada para o lado ruim. No dia seguinte, devolvemos a tábua para a tia dela. Deixamos Karina na escola, e quando ela abriu a porta da casa e nos viu com o tabuleiro nas mãos, vocês precisavam ter visto a cara dela. Meu marido disse: "Aqui está o seu brinquedinho de merda. Não apareça mais lá em casa, nem perto da Karina." Eu sorri para minha cunhada e fomos embora. Conhecendo a Mariela, achei que ela fosse se irritar, bater a porta, mas ela ficou completamente paralisada, segurando o tabuleiro nas mãos. Subimos no carro, fomos embora e ela se mudou meses depois. Nunca mais nos procurou. Anos depois, soubemos que faleceu.
De quê? Nunca perguntamos. Só soubemos disso e, graças a Deus, não passou disso.